Não há dúvidas que a humildade é uma das maiores virtudes que existe. No devocional de ontem, nós falamos sobre a autossuficiência, o orgulho, que é o pior de todos os pecados. Mas hoje nós vamos falar do oposto, da humildade que nos conduz à obediência, da humildade que nos leva à dependência, a sermos dependentes de Deus. É sobre isso a mensagem do devocional de hoje. Mais uma vez estamos aqui com o devocional Prioridade. É um prazer te receber aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você ser avisado todas as vezes que colocarmos aqui um vídeo novo, uma mensagem nova. Todos os dias estamos aqui nesse devocional trazendo uma mensagem de sabedoria, a sabedoria divina, uma mensagem de fé, de esperança e amor. Todos os dias a partir das 5 horas da manhã, devocional Prioridade. Um excelente dia para você, um ótimo sábado, um excelente final de semana. Deus abençoe muito sua vida, sua família. Vamos então à mensagem de hoje. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Eu vou ler aqui para vocês. Se você quiser pegar a sua Bíblia, vamos ler juntos. A versão que eu uso é a NVT, a nova versão transformadora. Então, às vezes, as palavras, se você estiver lendo aí numa outra versão, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. A versão NVT é uma ótima versão. Eu super recomendo para você. Versículo 5 diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Foi o que eu falei no início, né? Quando a gente olha para Jesus, nós vemos humildade. E no versículo 5 está dizendo: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Vamos saber que atitude é essa. Versículo 6. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, esse capítulo 2 de Filipenses, eu sempre achei ele extraordinário. Toda vez que falam de humildade, eu me lembro de Filipenses 2. Todas as vezes. E esses versículos que nós acabamos de ler são muitos ensinamentos que ele nos proporciona. Humildade, obediência, se esvaziar, se humilhar, lealdade a Deus. Mas eu quero focar aqui na questão mesmo da humildade. Porque no devocional de ontem, se você não ouviu, sugiro que você ouça, nós estamos fazendo assim: a gente traz um assunto e faz uns 5, 7 devocionais sobre o mesmo assunto. Claro, dando exemplos diferentes, falando coisas diferentes, lendo palavras diferentes, mas dentro do mesmo assunto. Porque se cada dia nós falarmos algo completamente diferente, talvez fique muita informação e pouca profundidade. A gente acaba falando de muita coisa e não sendo profundo em nada. Então, o assunto do momento, já tem aí acho que 4 devocionais, nós estamos falando sobre ser dependente e ser autossuficiente. Na série Mergulhando no Evangelho, nós lemos o capítulo 6 essa semana e tem um versículo, se eu não me engano é o 12, que diz que Jesus ficou a madrugada, a noite toda orando. Depois que ele passou a noite toda orando, ele escolheu os 12 discípulos. Olha só, ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus que se fez carne, o Deus que encarnou. Humanamente falando, em todos os sentidos, né? Quando a gente olha assim para Jesus, sabendo quem ele é,
melhor dizendo, não tinha o porquê dele ficar orando a noite toda, sendo ele quem ele era. Mas eu creio que isso fica registrado aqui no Evangelho, creio que ele fez isso para nos ensinar a sermos dependentes de Deus. Porque ali era o filho orando ao Pai, antes de escolher os 12 discípulos, antes de tomar uma decisão importantíssima que iria impactar, como impactou, toda a história da humanidade, né? Todo esse mundo. Ele dependeu do Pai, ele orou. Quem sou eu, Marcelo? Marcelo Paraíso dos Anjos, quem sou eu? Quem é você? Você que está me ouvindo agora, quem é você? Quem somos nós para tomarmos decisões sem orarmos antes, sem consultarmos a Deus antes? Ontem nós falamos sobre o pior pecado que existe, que é o orgulho, que faz com que o homem queira ser Deus. Essa autossuficiência, Adão caiu nela. Antes disso, o anjo Lúcifer caiu nesse pecado do orgulho, da autossuficiência. Adão e Eva caiu nisso, porque a serpente falou para ele, nós lemos ontem, para ela, para o casal, que se eles comessem, eles iam saber, como Deus, o bem e o mal. O filho pródigo também caiu no pecado da autossuficiência, deixando o pai, abandonando o pai e vivendo do seu jeito, da sua maneira, fazendo suas vontades. Todas as vezes que nós insistimos, teimamos em fazer as coisas do nosso jeito e queremos as coisas no nosso tempo, queremos que seja feita a nossa vontade e ainda queremos usar Deus para que os nossos desejos sejam atendidos. Muitas pessoas se aproximam de Deus só para resolver problemas, para que Ele acabe com a dor delas ou realize os seus desejos. Pessoas que se comportam assim, elas estão agindo como se fossem Deus. É como se ela fosse Deus e Deus, que na verdade é Deus, Criador, fosse humano, fosse servo. E o ser humano, que deveria ser servo de Deus, fosse Senhor. Está tudo o contrário, é tudo invertido. Mas isso é falta da humildade. Porque é a humildade que nos coloca no nosso lugar, que nos coloca diante de Deus como dependentes. Então, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, você que está acompanhando esse devocional, você que está me ouvindo agora, que Ele trabalhe no teu coração, no nosso, e nos torne cada vez mais humildes. Por isso que eu digo, mergulhe no Evangelho. Toda segunda, quarta e sexta nós temos uma meditação. A gente lê um capítulo de Lucas. Já lemos o livro todo de Mateus, já lemos o livro todo de Marcos. Eu convido você para acompanhar essa série, aqui mesmo no nosso canal, porque quando mergulhamos no Evangelho, conhecemos mais Jesus, conhecemos seus pensamentos, conhecemos o que Ele falou, suas palavras, conhecemos mais a Deus. E isso vai nos tornar mais humildes. Isso nos torna mais humildes. Olha só, o homem querendo ser Deus. E quem era de fato Deus se tornou homem para salvar a humanidade. Jesus se esvaziou até da sua divindade, digamos assim. Ele se esvaziou de onde ele estava, quem ele era, para poder vir em forma humana e passar por tudo que ele passou. Foi rejeitado. Não são só as dores que ele sofreu na cruz, não. Não foi só a crucificação, não, a morte. Mas ele ter sido rejeitado em vida. Ele ter sido rejeitado por muitas pessoas, por muitos homens. E ele ter sido separado do Pai quando ele estava na cruz. Ele fez tudo isso por amor. Ele fez tudo isso por humildade. Ele se esvaziou. Por que que nós vamos nos encher de ego, de orgulho, de arrogância, prepotência? Por que que ele desceu? Por que que a gente vai querer subir, se sentindo superior às pessoas? A gente precisa aprender com Cristo. Que o Espírito de Cristo, que as palavras de Cristo, que esse devocional possa
ajudar você, nos ajudar a sermos mais dependentes de Deus. Quando você for tomar uma decisão, ore, se esvazie, peça a Deus para te mostrar do que nós precisamos nos esvaziar. Leia Filipenses, medite no capítulo 2. Eu vou orar agora, mas é uma oração objetiva, breve. Faça a sua própria oração. Vai fundo na tua oração. Busque pela presença dele. Vamos orar. Espírito Santo, nós te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado por esse devocional. Muito obrigado por essa palavra de Filipenses. E que palavra! Muito obrigado pelo teu evangelho. Muito obrigado por nos ensinar, nos incentivar a sermos mais humildes. Liberta-nos de todo orgulho. Como pedi ontem, peço hoje novamente. Liberta-nos da tentação. Não nos deixe cair na tentação de querer ser Deus. Mas que possamos assumir a nossa condição de servos, de amigos, sim, de filhos, mas não de Deus. Não de Deus. Nos submetendo à sua vontade, negando a nós mesmos, dizendo não à nossa carne, ao nosso eu, à nossa vontade, para dizer sim para o Senhor, sim para o teu reino, sim para o teu chamado, para o teu evangelho. E agindo assim, sendo dependentes, o Senhor estará no controle da nossa vida total, de todas as áreas. Sendo dependentes, o Senhor vai nos dar a direção na hora das decisões. Sendo assim dependentes e mais humildes, as pessoas vão ver o Senhor em nós e vão desejar te conhecer. Porque não adianta a gente falar do Senhor e não sermos humildes. Não adianta a gente chamar a pessoa para a igreja e sermos orgulhosos. As pessoas não querem apenas ouvir, elas querem e ficam notando se o que nós estamos falando está batendo com aquilo que somos. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude. Eu oro também pela nossa família, que a tua graça alcance todos os nossos familiares. E aqueles que são teimosos, que têm um coração mais duro, que às vezes agem também com orgulho, que o Senhor trabalhe no coração deles, tenha misericórdia deles, quebre todo orgulho, faça a tua vontade. Às vezes, nós, nossos familiares, para deixarmos de ser autossuficientes, passamos por situações difíceis que o Senhor permite para que nós nos tornemos mais dependentes. Ah, meu Pai, está nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser, porque eu sei que quem se entrega, quem é dependente do Senhor, quem confia em Ti, quem não se apoia em nada e ninguém, mas se apoia somente em Ti, na Tua palavra, o Senhor cuida, guarda, protege, livra, abençoa e transforma. E vai transformando, e vai mudando, e santificando, e a gente vai mudando, melhorando, evoluindo, e tudo isso para a Tua glória. Toma esse sábado nas Tuas mãos, tudo mesmo, nós entregamos a Ti, te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. E vamos em frente, então. Olha, esse devocional aqui nós vamos continuar. São tantos afazeres, são tantas coisas que às vezes não é fácil. Confesso para vocês que já passou na minha cabeça não só mudar o horário, mas parar com esse devocional. Mas nós não vamos parar, não. Porque da mesma forma que vem na nossa cabeça isso, vem também um comentário, vem uma mensagem dizendo, olha, Deus falou comigo, está me ajudando. E essas mensagens também nos incentivam muito para a gente continuar. Então, vamos continuar. Todos os dias você pode entrar aqui a partir das 5 horas da manhã. Quando tiver algum problema, quando não der para gravar, então a gente avisa sempre pelo WhatsApp. Se você não tem o nosso número, vou deixar aqui embaixo. Todos os dias também nós enviamos mensagens no WhatsApp.
Se você quiser, eu gostaria de convidar você a participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, tá bom? Vamos ficando por aqui. Amanhã, domingo, às 9 da manhã, temos o culto de fé e graça no Instagram, @vidadefilho.oficial. Nós vamos encerrar uma série de mensagens falando sobre ser, fazer e ter. É uma mensagem extraordinária do Evangelho. Eu convido você a não perder essa mensagem, a participar desse culto. E também todos os dias, ao meio-dia, no Instagram, nós damos o Evangelho do dia e fazemos a oração do meio-dia. Deus abençoe a todos, um forte abraço, curta, deixe o seu comentário aqui e compartilhe com quem você ama. Até a próxima!